Olá, eu sou a Brigitte. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a importância de se falar inglês. Esse vídeo ele é pensado principalmente para estudantes que ou já estão na universidade ou vão entrar na universidade e que ou ainda não sabem falar inglês, têm um nível muito básico, ou até sabem falar, mas sabem que precisam melhorar. Esse vídeo é pensando nessas pessoas. Por quê? Porque nesse vídeo eu vou trazer os pontos principais pelos quais você está ficando para trás por ainda não dominar a língua inglesa. Então vamos lá. Eu tenho aqui no meu caderninho alguns dos tópicos que eu anotei, então se eu estiver olhando para baixo é porque eu estou seguindo ali o roteiro que eu planejei para esse vídeo. O primeiro ponto é logo de cara a universidade, né? Esse vídeo é pensado para os estudantes. Então, Bri, por que precisa saber inglês na universidade se eu vou ter aulas em português ou, sei lá? Primeiro, que mesmo que as aulas sejam em português, há muito mais material de estudo, sejam livros, sejam videoaulas. Tu vai encontrar muito mais material em inglês. Tem livros que não foram traduzidos, por exemplo. Então, só de não conseguires estudar nessa outra língua, tu já perde porque tu tem acesso a muito menos conteúdo. Então, esse já é um ponto que, por si só, já é uma grande razão para se aprender o inglês, né? No mínimo, entender um inglês mais técnico, que são os livros didáticos, por exemplo, de física ou engenharia, enfim. Uma outra grande vantagem é as oportunidades de deslocamento geográfico, né? De ir para um outro país fazer um intercâmbio. Eu, por exemplo, agora, eu estudo em Portugal, na Universidade do Porto, mas eu estou fazendo um ano de intercâmbio, de mobilidade, né, através do programa Erasmus, aqui na França. Eu tenho aulas em francês, e ali foi importante eu ter estudado francês antes, quando eu morava no Brasil, mas foi muito importante também saber o inglês, porque se eu não soubesse o inglês, eu também não vinha para cá, né. Eu tenho algumas aulas em inglês, mas é muito além disso. Tu pode ir, por exemplo, para a Alemanha e estudar, fazendo um mestrado, por exemplo, em inglês na Alemanha. Existem possibilidades assim. Não se trata necessariamente de, por exemplo, para os Estados Unidos ou para a Inglaterra, né, que a língua do país é o inglês. As oportunidades vão além disso. Claro que se tu souber o inglês e a língua do país para onde tu vai te safar muito melhor, né? Mas pronto, só de saber inglês já surgem muito mais oportunidades. Outra coisa que eu anotei já entra daí no mercado de trabalho, então já é uma coisa mais a longo prazo. O inglês é, digamos que, a língua universal, né? E é muito importante tu conseguir te comunicar, porque sabendo inglês hoje, tu consegue falar com pesquisadores de outras universidades, né? Tu consegue falar com... Enfim, entrar em contato com empresas multinacionais. Então, não saber inglês não é só a nível do currículo. Uma coisa que é muito importante de se ter em mente, e isso entra, por exemplo, nas atividades extracurriculares, é que não é fazer aquilo para pôr no currículo. É fazer porque, ao fazer aquela atividade, ao aprender a língua, tu ganha habilidades com isso. E são essas habilidades que são valorizadas e por isso que se coloca no currículo para mostrar, olha, eu tenho essa habilidade, sabe? Eu participei de tal projeto, então, eu tenho habilidade de liderança, eu sei trabalhar na equipe, né? É o que aquilo representa. E se tu sabe falar bem inglês e tu vai numa entrevista e mostra que tu consegue te comunicar bem, não é ter um sotaque perfeito, é conseguir se comunicar, é conseguir a pessoa te entender e tu entender a pessoa e haver uma boa comunicação ali. Então, isso é algo muito importante, né? Quem começa a estudar inglês muitas vezes tem uma vergonha do seu sotaque, mas claro que a gente quer que a pessoa com quem a gente está falando entenda da melhor forma, e isso, por vezes, vem o trabalhar o sotaque para que seja mais compreensível, mas não é algo que tenha que ser escondido, né? Apenas melhorado para que a comunicação seja melhor. Em relação ao mercado de trabalho, eu anotei um comentário aqui legal para eu lembrar de falar aqui para vocês, que por vezes você pode pensar, mas eu não tenho vontade de morar fora.
falando do mercado de trabalho, né, por exemplo. Eu não tenho vontade de trabalhar num outro país, então... ok, a universidade eu consigo fazer sem o inglês, então eu não preciso, porque eu também não quero morar fora. Mas isso não quer hoje, né? É importante a gente pensar sempre no longo prazo, porque hoje tu pode não nem conhecer todas as oportunidades, todas as opções que existem. Existem muito mais caminhos do que a gente imagina. E quanto mais se explora, quanto mais coisa se pesquisa, quanto mais se lê, enfim, mais portas que podem se abrir a gente começa a enxergar, sabe? Então, se tu tem a oportunidade de começar a aprender uma coisa, começar a aprender inglês, por exemplo, mas serve pra qualquer coisa. Se tu tem a oportunidade de começar isso hoje, e isso vai te dar uma habilidade que no futuro pode fazer literalmente a diferença de criar de abrir uma baita porta ou não, por que não já começar, né? É fundamental pensar no longo prazo. E falando do mercado de trabalho, aquilo do currículo, é importante pôr no currículo, por exemplo, que você fala inglês. E se tu não sabe falar inglês, ou não domina, tipo, tu bota inglês intermediário. Claro que é melhor do que nada, né? Mas a questão aqui é sempre buscar evoluir, buscar melhorar, né? Hoje o inglês, e aí eu tô falando, nesse ponto em específico, eu tô falando realmente com meu público-alvo aqui, que são daí as pessoas os estudantes que querem ser excelentes profissionais, que estão em busca de ter uma melhor performance. E isso eu não tô falando de ter uma nota boa na prova. Vai além disso, vai a nível de realmente conseguir gerir bem o seu tempo, conseguir aproveitar, saber escolher o que fazer naquele momento pelo que faz sentido, saber aprender com aquela situação, sabe? É um todo. Com essas pessoas que eu tô falando aqui. Saber inglês hoje em dia, pra nós, isso não é um ponto que nos coloca em vantagem. Literalmente, saber inglês nos coloca na média. Porque há muitas pessoas com quem a gente tá competindo que sabem inglês. Às vezes falam até muito melhor que a gente. Então, tenha isso em mente. Porque, claro que nem todo mundo vai ser fluente ou assim, mas entendem o que eu quero dizer com o saber inglês já não é um fator diferencial pra gente? Porque a gente tá sonhando com coisas muito altas. E quem tá sonhando com essas coisas altas também vai concorrer por aquela vaga ou vai concorrer, vai em busca daquilo também, já tem isso, sabe? Então, isso é muito importante. Quando a gente vai olhar a média, assim, não é a média de todas as pessoas que estão buscando coisas diferentes, né? Tem que ver para aquilo que a gente quer, o que se precisa fazer para chegar lá, ter um planejamento estratégico. Enfim, acabei me alongando um pouco mais nessa parte, mas é que isso é importante. Então, olha só, até agora a gente já falou de acesso a materiais de estudo, ou seja, acesso a conhecimento, o quanto que de estudo autônomo que tu consegue facilitar simplesmente por saber o inglês, dominar a língua, né? A nível de oportunidades, seja depois do mercado de trabalho, seja durante o estudo, que, de novo, ajuda a ver ainda mais opções de caminho pela frente. E de que como é fundamental se saber inglês, porque para aquilo que a gente sonha, que é algo muito bom, a concorrência vai estar muito bem preparada também. Então, a gente tem que fazer além, né? Tem que fazer muito mais. E por isso é importante. E esse discurso, digamos, de falar a concorrência já tá na frente ou assim, não é com o objetivo de intimidar ou nada disso. Sempre há tempo de aprender. E se você tá no nível básico, tá no nível intermediário, não interessa. O importante é começar e aos pouquinhos ir trabalhando para melhorar naquilo, sabe? Eu acho que isso é o fundamental, assim. A nível de dicas que eu posso dar para vocês, que já estão no nível intermédio avançado, por exemplo, ou já no nível avançado, para conseguirem manter o inglês,
Primeiro, quando for estudar, por exemplo, os livros de física, as coisas que eu estudo são todos os materiais são em inglês. Agora alguns em francês, né? Mas, em geral, eu uso sempre livros em inglês, porque assim eu já conheço os termos, já aprendo a matéria na outra língua também. Além disso, o mais clichê que tem, que é assistir séries, assistir filmes, isso ajuda muito a aprender outras expressões, mais do cotidiano também, então é muito importante. E uma outra coisa muito bacana é ler livros que não sejam técnicos. Se tu não tem o hábito de ler inglês, eu não recomendo que tu comece com um clássico da literatura britânica, por exemplo, da literatura inglesa, porque vai ser talvez muito difícil. Talvez começar, por exemplo, lendo Harry Potter é um ótimo começo para se aventurar no inglês, numa linguagem mais acessível. E pronto, é um livro bem legal. Mas ler inglês é muito importante. E reparem que eu falei no ler, seja ficção, mas ler algo que não seja técnico, que é para se ter o contato com as duas linguagens, né? Isso é muito legal. Acompanhar pessoas, por exemplo, no YouTube ou o que for, que falam em inglês, também é legal. Escutar pessoas com sotaques diferentes ajuda a treinar o ouvido. Isso são coisas que, fazendo no dia a dia, pode parecer que não, mas faz muita diferença depois no longo prazo. Uma coisa que é legal também de fazer, que por vezes eu faço, é mudar, digamos que a língua do pensamento. Falar, não, agora eu vou, durante meia hora ou uma hora, eu vou pensar só em inglês. E te força a pensar em inglês. E te força a descrever os objetos que tem à tua volta. Ou a descrever as situações que tu tá vendo na rua. Porque isso te ajuda a identificar vocabulários, por exemplo, que tu não sabia e que são do dia a dia. Então, depois, quando tiver uma conversa, enfim, do dia a dia, fica muito mais fácil de te expressar, porque tu já, vou pesquisar como é que se diz tal coisa, sabe? Então, é uma outra forma legal de treinar. E para treinar a pronúncia, por exemplo, podes pegar um livro e ler ele em voz alta, gravar um áudio e escutar depois para ver como é que ficou. E assim tu consegue ir te corrigindo e aperfeiçoando. Isso são coisas autônomas, né, que eu tô falando. Mas claro que pode, por exemplo, entrar em alguma plataforma online ou tem plataformas de videochamada que consegue ter aulas de conversação, por exemplo, com professores. Essas também são algumas das alternativas, né, que podem ajudar. E eu acho que é isso, assim. Isso vale para todas as línguas, vale para outras habilidades que sejam importantes de aprender, enfim. Nunca é tarde para se começar, mas fica tarde se deixar sempre para depois, né? Olha que engraçado, contando uma história rápida. Em 2013, eu ia me inscrever no alemão. Eu já fazia inglês há um tempo, ainda estava, sei lá, no intermediário na altura, e então eu me inscrevi no Goethe. Só que só podia se inscrever a partir dos 14, eu tinha 12, ia fazer 13 naquele ano. E eu falei, mas meus pais falaram, né, mas essa idade é boa para aprender outras línguas. Tem alguma outra língua que tu gostaria de aprender? E aí a gente lembrou que a Aliança Francesa era do outro lado da quadra, em Brasília. E a gente literalmente deu a volta na quadra e eu me inscrevi na Aliança Francesa. E por acaso, eu adorei a língua, não esperava gostar assim tanto, mas eu gostei e gosto muito da língua francesa. E olha só que coisa, eu literalmente assim, comecei meio que por acaso, desenvolvi um gosto enorme por aquilo, e hoje estou aqui, né? Então, claro que eu poderia ter vindo pra cá sem saber falar francês, por exemplo, mas seria muito mais difícil, né? Sem ter noção nenhuma da língua. Então, às vezes, são literalmente pequenas coisas que a gente faz que depois fazem toda a diferença lá na frente, né? E às vezes uma experiência que pode parecer tão boba te traz um aprendizado que te ajuda a enfrentar outras situações. Então, eu acho que esse é o tipo de pensamento que é muito importante de se ter, essa forma de raciocínio, assim, essa forma de pensar, de ir em busca de mais e por aprender, né? Pelo que aquilo vai te agregar e que vai somar e vai facilitar lá na frente.
eu acho que os argumentos que eu trouxe aqui pra convencer vocês ou relembrar vocês, talvez dar um puxão de orelha de como é importante se falar inglês, né? Acho que deu pra convencer vocês aí. Uma outra aplicação, talvez, não sei se aplicação é a palavra, mas uma outra coisa que aconteceu recentemente comigo foi na busca por estágios, por exemplo. Eu mandei a carta de motivação e a reunião depois. Foi tudo feito em inglês. E correu tudo bem, enfim. E a reunião foi tão boa e se conseguiu discutir tão bem, porque das duas partes havia um domínio da língua inglesa, né? Porque, pronto, eu estava preparada, eu sabia que eu ia conseguir me comunicar, me expressar da forma que eu gostaria. Mas o recrutador, por exemplo, imagina que tivesse uma dificuldade de falar inglês ou tivesse... Tem muitas palavras, por exemplo, que no francês e no inglês se escrevem de forma parecida, mas a pronúncia é completamente diferente, né? E a gente até teve aula com um professor que tinha um sotaque muito forte. Então, essas palavras que eram parecidas, ele pronunciava em francês. Então, claro que se consegue entender, mas você tem que ajustar o ouvido para isso. Então, imagina que o recrutador, mas isso poderia ser o entrevistado, tivesse o sotaque muito forte. Isso poderia dificultar a comunicação. E a gente quer que a comunicação seja a melhor possível, que é pra gente conseguir se expressar da melhor forma e realmente passar a imagem verdadeira do que o que a gente é, né? Então, pronto, esse foi um exemplo recente, assim, de uma aplicação, digamos que bastante relevante da língua inglesa na minha vida aqui. E pronto, eu acho que é isso pro vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Hoje estamos aqui com um fundo azul. E acho que é isso. Se vocês quiserem que eu traga mais assuntos relacionados... pronto, sugestões de vídeo, eu sempre gosto de receber as sugestões de vocês, então me deixa aqui nos comentários. Me contem também o que vocês fazem para treinar o inglês no dia a dia ou o que for, porque daí o pessoal que for chegando aqui no vídeo pode olhar também e às vezes ter alguma ideia bacana a partir disso. E acho que é isso. Até o próximo vídeo e bons estudos. Até lá. Tchau.